noite. Está começando mais um Jornal. O jornal que é muito mais jornal do que o jornal que você compra na banca de jornal. O Jornal vai apresentar agora uma reportagem especial sobre a análise do Parque Industrial da antiga União Soviética, apresentando todo o contexto deste período e as implicações que o mesmo teve, direta e indiretamente, em todo o mundo. Sob a ditadura do Partido Comunista da União Soviética liderado por Joseph Stalin, a economia foi estatizada, sendo esta regida por planos quinquenais. Esses planos tinham como objetivo estabelecer as prioridades para a produção industrial e agrícola do país para um período de 5 anos. Com uma economia planificada, a União Soviética foi alçada de uma posição política e econômica periférica no início do século XX ao posto de segunda economia do planeta, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O geopolítico e historiador econômico Rodrigo Pinto analisa o início do desenvolvimento industrial soviético. A realidade é que, apesar das opiniões contrárias a essa evidência, em geral carregadas de ideologia anticomunista, a União Soviética cresceu aceleradamente, avançou significativamente em termos tecnológicos e se fortaleceu econômica e militarmente em consequência dessa economia estatizada e planificada. Esse sistema, do ponto de vista econômico, funcionou relativamente bem no período em que o mundo ainda se organizava pelos padrões tecnológicos ditados pela Segunda Revolução Industrial. Enquanto a produção e, portanto, a tecnologia, os índices de produtividade e de competitividade tiveram como referencial as indústrias nascidas ou aperfeiçoadas durante a Segunda Revolução Industrial, como a siderurgia, a química, a petrolífera, a naval, a aeronáutica e a bélica, entre outras, a União Soviética esteve em pé de igualdade com os países capitalistas desenvolvidos. Em meados da década de 1970, entretanto, o país começou a se defasar econômica e tecnologicamente, devido à impossibilidade de acompanhar e competir com o acelerado crescimento dos países capitalistas da Europa, impulsionados pelo auxílio econômico do Plano Marshall por parte dos Estados Unidos. Seu parque industrial, sucateado, era incapaz de produzir bens de consumo em quantidade e qualidade suficiente para abastecer a própria população, o que começou a gerar descontentamento. Ficou evidente, mesmo para os soviéticos, que o país era uma superpotência apenas por seu poderio militar, por seu arsenal nuclear e por sua capacidade de destruição em massa. Seria o fim da União Soviética? O sucateamento das indústrias da extinta União Soviética era cada vez mais acentuado, aumentando sua defasagem em tecnologia de produtos e de processos produtivos em relação às potências capitalistas. As indústrias eram muito poluentes, seus produtos eram piores, sua produtividade menor. Esse contexto de crise e de extrema turbulência política, social e econômica necessitava de uma solução imediata ou um colapso econômico acabaria gerando consequências ainda piores, como a fragmentação do país. Tudo isso com certeza era percebido pelo Partido Comunista Soviético, e a solução para esses problemas resumia-se em apenas um nome, Mikhail Gorbachev. E ele concedeu uma entrevista exclusiva à nossa repórter Maria Gabi Gabrierpes, explicando todo o contexto que estava inserido a União Soviética naquele período e quais eram os seus planos para contornar a crise. Ele é economista agrônomo, político, Nobel da Paz, escritor e salvador. Eu vou conversar agora com Mikhail Gorbachev, o homem que foi incumbido de recolocar a União Soviética no mesmo patamar tecnológico do mundo ocidental e aumentar os níveis de produtividade econômica, assim como aumentar a oferta e a qualidade de bens de consumo e de alimentos para a população. Gorbachev, o que era necessário fazer para contornar a crise? Era importante atrair investimentos estrangeiros, garantir o acesso a novas tecnologias. Com esse objetivo, foram firmadas as associações, as chamadas joint ventures com empresas ocidentais. Era fundamental, para tanto, introduzir entre os administradores e os trabalhadores o conceito de lucro, de produtividade, de controle de qualidade, etc., a fim de modernizar as empresas industriais e agrícolas. Mas, Gorbachev, de que forma isso tudo seria possível? Eu propus reformas nos planos político e econômico, com uma reestruturação da economia soviética visando a superação das profundas contradições do país. Essa proposta, que denomina-se Perestroika, em russo pode ser vista de forma mais cristalina no livro Perestroika, Novas Ideias para o País e um Mundo, de minha autoria. Para a implantação da Perestroika, para o seu sucesso, respondendo a pressões internas e externas, seriam necessárias reformas também no sistema político-administrativo. Era preciso pôr fim à ditadura, desmontando o aparelho repressor erigido na era Stalin. Outra necessidade era frear a corrida armamentista. Eu precisava, com urgência,
desses acordos para ter condições econômicas e políticas que sustentariam a implantação das minhas reformas. Qual seria a providência a ser tomada depois que essas condições fossem estabelecidas? O primeiro passo foi a glasnost, que pode ser traduzida como uma nova fase de transparência política. Teve início, assim, uma abertura política no país. Entretanto, a desmontagem do aparelho repressor acarretou uma imediata reivindicação de vários países pela autonomia em relação a Moscou, situação que se tornou insustentável e que não me permitiu oportunidade de evitar. Então você não conseguiu implantar as mudanças necessárias para contornar a crise e recolocar a União Soviética no patamar de uma superpotência? Infelizmente não, o que acabou culminando no fim da União Soviética, devido às inúmeras secessões dos países que a compunham. Mas Gorbachev, última pergunta. Você fala português? Fazer o quê? Muito obrigado pela entrevista, Gorbachev e Tupiniquim. Maria Gabi Gabriel para o Jornal. O Jornal vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite. Como economia planificada, a União Soviética foi alçada de uma posição política e econômica periférica no início do século XX ao posto de segunda economia do planeta, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O geopolítico e historiador... Por quê? Eu propus reformas nos planos político e econômico com uma reestruturação da economia soviética visando a superação das profundas contradições dos países. Good night.